Ele andou nu e foi cerrado ao meio. Ele andava nu, nu e descalço. 3 longos anos. Sob o sol escaldante do deserto, pisando a areia quente, as pedras afiadas, as ruas de Jerusalém sem proteção alguma. As pessoas desviavam o olhar. Algumas cuspiram nele, outras riram, outras apenas baixaram a cabeça em silêncio, como se algo dentro delas dissesse: não zombe, isso é sério, muito sério. Era Isaías, o profeta do impossível. O homem que falou do Messias antes mesmo de Maria existir, que enxergou a cruz 700 anos antes de ela ser erguida. Mas ninguém, absolutamente ninguém, estava pronto para o preço que ele teria que pagar. Isaías não era qualquer homem. Viera de linhagem nobre, era culto, articulado, um poeta do céu. E foi em um dia dos mais improváveis, no ano em que o rei Uzias morreu, que ele teve uma visão que rasgou a realidade. Ele viu o trono de Deus, o trono, o Altíssimo rodeado de serafins, cujas vozes tremiam os alicerces do templo, e ali ele não ouviu apenas palavras, ele ouviu um chamado. Quem enviarei, e quem há de ir por nós? Isaías, tomado pelo pavor e pela glória, respondeu com os lábios trêmulos: Eis-me aqui, envia-me a mim. Ele não sabia que estava selando seu próprio destino. A missão era clara, mas terrível. Deus o avisou: você irá, mas eles não te ouvirão. Você falará, mas eles não entenderão. Você mostrará sinais, mas eles endurecerão o coração. Ainda assim, Isaías foi. E então veio a ordem mais estranha da sua vida. Anda nu, anda descalço. 3 anos. Era uma profecia viva, um símbolo de como o povo de Israel seria levado cativo. Nu, humilhado, sem honra. Uma mensagem tão forte que precisava ser encarnada. Imagine, o profeta que falava com reis, agora caminhando como um louco pelas ruas, sentindo a vergonha na pele, literalmente. Muitos perguntavam: por quê? Por que Isaías faria isso? E a resposta era terrível. Porque Deus estava tentando gritar para o povo antes do juízo cair. Mas eles não ouviram. Anos depois, Isaías se calou. Sua missão parecia encerrada. Mas então vieram as visões. Visões do servo sofredor, do Messias, do cordeiro mudo diante dos tosqueadores, de alguém traspassado por nossas transgressões, moído por nossas iniquidades. Isaías viu Jesus, antes de todos. Ele viu a cruz, a dor, a redenção, e escreveu como se estivesse ali, como se visse o sangue escorrendo da coroa de espinhos, como se ouvisse o último suspiro do Salvador. Mas o povo ainda não cria. Os anos passaram, o cenário político mudou, e então veio Manassés, um rei cruel, um perseguidor de profetas, um homem sedento por sangue. Isaías já era idoso, mas sua presença ainda incomodava. Suas palavras ainda ecoavam nos becos, seus escritos eram lidos em segredo por fiéis escondidos. Manassés queria silenciá-lo. Foi então que Isaías fugiu. Escondeu-se em uma árvore oca, como se quisesse desaparecer, mas foi encontrado. E aí, o horror. Segundo a tradição judaica, registrada em textos antigos, Isaías foi cerrado ao meio, vivo. Sim, cerrado, ao meio. Um dos homens mais santos que já andaram na terra foi partido em 2, por um rei que odiava a verdade. Não houve julgamento, nem defesa, nem chance de clemência. Só o som da serra entrando na madeira, depois na carne, depois nos ossos. Mas ali,
Naquele momento grotesco, algo extraordinário aconteceu. Dizem que Isaías não gritou. Ele permaneceu em silêncio. Como o servo sofredor que ele havia profetizado, como o cordeiro diante dos tosqueadores, ele se calou como se naquele momento estivesse se tornando parte da própria profecia. Isaías morreu, mas suas palavras não. Pelas suas pisuras, fomos sarados. Esse versículo, escrito séculos antes, ecoou pelo tempo, atravessou gerações e encontrou seu cumprimento no Calvário. Isaías viu o futuro e pagou com a vida. Mas o que nos resta hoje? Ignorar? Duvidar? Ridicularizar como fizeram na sua época? Ou abrir os olhos antes que seja tarde? Talvez você ache que está tudo bem, que é só mais uma história antiga. Mas e se a mesma cegueira que tomou o povo de Israel estiver agora nos nossos olhos? E se a mesma urgência que Deus tentou gritar por meio de um profeta nu e descalço ainda estiver viva, esperando ser ouvida? Isaías não andou nu por vaidade. Ele não foi morto por acaso. Ele foi um sinal, um alarme. E talvez esse vídeo seja o seu. Se isso te tocou, é porque essa história precisava chegar até você. Se inscreva no canal, deixe um like e compartilhe. Deixe nos comentários o que você faria se Deus falasse com você. Fiquem com Deus.